dois textos para vocês. Um texto do livro do Cavalcanti, que é um especialista na área de administração pública do IPEA, e que trabalha com inovação e política pública, e que tem, né, uma perspectiva ampliada. E o segundo texto que eu passei para vocês é um texto de um autor mexicano, o Castellaso, o qual ele não fala em inovação, mas fala em modernização. Então, vou situar para vocês a relação entre modernização e inovação. Na verdade, a discussão de inovação no Brasil, é, talvez alguns de vocês devem lembrar, ela entra via discussão de modernização do Estado, mais ou menos em meados da década de 90, com o projeto de reforma do então ministro eh, Fernando Henrique, o Bresser Pereira, né? E o Bresser Pereira, a intenção do Bresser Pereira era tornar o Estado mais ágil e pensou uma contraposição, então, ao modelo weberiano burocrático de administração. E ele, inspirado em alguns movimentos já da chamada New Public Management, da nova administração pública, ele procura é, os autores do livro Reinventando o Governo, né, que propunham, então, um modelo de governo enxuto, voltado para a produção de resultados e ancorado numa lógica de produtividade inspirada nas práticas do setor privado, né? O Osborne e o Grassley, né? E ele vai conversar com um desses autores, primeiro na Inglaterra, e outro autor disse, olha, quem tem o domínio maior e quem pensou, na verdade, toda essa articulação, né, foi mais inspirado no início nas reformas realizadas nos Estados Unidos, e o Bresser, então, pensa a questão da reforma da administração pública ou a modernização da administração pública, inspirado pelo New Public Management. E para a realização desse processo de modernização, ele entende que novas práticas devem ser incorporadas. E para incentivar a criação de novas práticas de gestão, ele cria, né, o prêmio de inovação, estimulando, então, a criação de inovações no âmbito da administração pública. Nesse momento, não tem uma discussão, até porque não se fazia isso no âmbito do processo de modernização da administração pública, uma discussão sobre que tipo de inovação deveria ser pensada para o âmbito da administração pública, mas realizar inovações. Então, não se conceitua muito, não se discute muito o conceito de inovação e o que se incorpora dentro dos concursos de inovação é uma ideia de inovação mais, é, digamos assim, conexa com o conceito de inovação no setor privado, né? A concepção de modernização, então, trazida pelo Bresser, na verdade, é uma concepção que relega a dimensão política, né, valorativa como num segundo plano, né, focando fundamentalmente nessa dimensão mais técnica da inovação, ou inovação do ponto de vista administrativo, sem pensar na questão da dimensão política, né? O texto do Castellaso faz esse contraponto, né? Primeiro, ele parte de um pressuposto diferente de modernização, não como sendo aquilo que a gente alcança a partir do que já alcançaram as economias desenvolvidas, digamos assim, onde o que a gente faz é arcaico e tradicional e digamos assim, selvagem, e o que os países desenvolvidos, os europeus,
os norte-americanos fazem como sendo a referência para a gente chegar lá, né? Então o Castellazzo tem uma concepção distinta, tá? A gente poderia fazer até uma discussão da origem da questão da modernidade, mas não caberia aqui. Na verdade, toda a grande literatura sobre modernização, sobre modernidade, coloca a Europa como o centro, né, da fundação da modernidade, a partir principalmente, né, depois do período da Renascença e Revolução Francesa, Revolução Industrial como a referência, né? Que é uma visão eurocêntrica, né? Porque eles dizem que ali começa, na verdade, um Estado moderno. Só que anterior à chegada dos europeus na América Latina, nós vamos ter autores latino-americanos que vão mostrar que, primeiro, os europeus eram muito atrasados. Na América Latina, a gente já tinha estados, né, estruturados, já tinha escrita, já tinha o domínio, domínios no campo da engenharia, domínios no campo do conhecimento da saúde, da agricultura, o controle de minerais e o desenvolvimento de produção de alimentos, como o tomate, né? Que é uma coisa eh, latina, né? E que, né? E formas de convivência com a natureza extremamente desenvolvida, que é o que se tenta buscar hoje, e já se tinha isso, né? Só que se tinham sistemas articulados de governo coerente com as dimensões culturais e sociais daqueles povos, né? Obviamente que os europeus mataram mais de 6 milhões de pessoas na América, na América Latina, né? E roubaram as riquezas, eh, fizeram com que não se utilizasse mais os conhecimentos, eles levaram os conhecimentos, eh, suprimiram as formas de escrita dos incas, maias, astecas, enfim, né? E com o dinheiro e com o conhecimento que eles trouxeram, que eles, de certa forma, levaram da América e de outras regiões, obviamente, da África, mas principalmente da América, que é, digamos assim, a referência para eles produzirem, levarem conhecimento e riqueza. Com isso, eles fizeram a Revolução Industrial, né? E produziram conhecimento para sair de um período sombrio da Europa. Então, a modernidade não começa. A modernidade na Europa começa a partir, né, da apropriação de conhecimento e de recursos da América Latina. Mas, bom, nem vamos entrar nessa discussão, mas só para dar uma ideia para vocês que o Castellazzo ele não vai entrar nessa discussão, mas ele traz uma discussão interessante, que a modernização ela deve ser pensada do ponto de vista histórico, né? E que a modernização não é igual para todos, tá? O que se busca em termos de modernização hoje aqui na Europa, de avanço em termos de modernização, é diferente do que a gente está buscando por questões históricas, né, sociais, econômicas distintas. Bom, então por isso a ideia do livro do Castellazzo de fazer essa aproximação. Vou trazer alguns elementos rapidamente para depois a gente abrir, tentar fazer trazer uma discussão mais breve hoje para abrir mais para a gente conversar. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem enxergar, pessoal? Sim, Sim, aham. professor. Sim, tá. Bom, o que que a introdução e o primeiro capítulo traz, né? Alguns elementos que são importantes. Primeiro, essa ideia da inovação como um imperativo no setor público.
Obviamente que nem todo tipo de inovação, mas a inovação como um elemento importante para a questão de produzir mudanças no campo da administração pública. Então, a inovação, que é alguma coisa calcada em cima de conhecimento, de criatividade da informação, como necessária para a gente produzir mudanças em função da nova dinâmica da relação entre o Estado e a sociedade e pela presença do que a gente chama, mais adiante a gente vai falar nisso, dos chamados wicked problems, que são problemas não estruturados, complexos, né? Mas eles são mais do que complexos, eles são problemas os quais apresentam novas combinações de elementos, às quais as soluções anteriores não conseguem responder. Os autores também vão trazer um elemento que eu já destaquei na primeira aula, que é suplantar, então, essa avaliação acrítica idealizada da inovação. Né? A inovação como, digamos, uma panaceia para todos os problemas. Não, ela não é uma panaceia. A inovação é difícil, ela depende de recursos, ela depende de investimentos, ela produz, né, incômodos, porque ela pode mexer com o estado de coisas, ela depende de priorização, e quando você fala em priorização no campo da administração pública, né, você está falando de escolhas, né, e daí são decisões de caráter político também. Né? Quando eu estou falando de caráter político, eu não estou falando partidário, mas eu estou falando de caráter político, porque implica escolhas em termos de visão de mundo. Ele destaca também que inovar é colocar o novo em ação, efetivando mudanças, e daí essas mudanças ela pode ser incrementais ou radicais, esse é um aspecto importante. Às vezes, uma sequência de pequenas mudanças produz, ao longo do tempo, uma mudança qualitativa significativa. Né? Então, como resultado da intencionalidade humana, ou seja, inovação como algo planejado do ponto de vista, né, da ação humana, em regra, partindo de algum componente coletivo, né? Ou seja, não é uma ação individual, né? É sempre uma ação coletiva no âmbito da administração pública, em termos de um projeto agregando áreas, unidades ou pessoas de diferentes áreas ou mesmo de uma área. E o Estado, nesse caso, ele transcende o papel de uma nova concepção de inovação, né? Os autores vão defender inovação como uma função da administração pública já aparecia há muito mais tempo, mas o Estado aparecia muito mais como um fomentador de políticas de inovação para levar o setor privado a inovar do que propriamente um ator com um papel-chave no processo da inovação. Então, aqui eles vão trazer, como eu já referi também na aula passada, falando dos sistemas nacionais de inovação, o Estado ele transcende, então, os papéis de mero estabilizador e financiador da inovação privada, situações em que dele se espera tão somente a produção de institucionalidades e a alocação de recursos que viabilizem o progresso industrial e científico. Então, o Estado como tendo um papel maior do que isso. Né? Passou o slide, pessoal? Passou assim. Sim? Tá, ok. Então, é preciso, portanto, eles chamam a atenção, refletir sobre organizações públicas do tipo empreendedor, ou seja, organizações que tenham uma ação mais proativa nesse processo de inovar, que não simplesmente criem políticas para levar as empresas a inovarem, ou, enfim. Eu já tinha mencionado para vocês a Mariana Mazzucato, que é uma autora que defende esse protagonismo maior do Estado, como o Estado explorando e criando, então, e correndo riscos no sentido de produzir inovações para solucionar problemas. Aqui a ideia de wicked problems, vocês vão ter uma ampla literatura, não é um termo novo, da década de 70, me parece, e ela implica em problemas elevados devido a problemas de elevada severidade cuja rota de solução não está plenamente mapeável e não são plenamente mapeável e esses problemas vêm se avolumando. Então a gente pode associar
como wicked problems, de uma forma geral, os grandes fluxos migratórios, as questões ambientais mais fortes, a questão do crime organizado em larga escala, né, que a gente sempre teve a questão do crime organizado, coisa e tal, mas hoje você tem, né, uma internacionalização do crime organizado. Vocês devem ter ouvido notícias sobre a relação entre a máfia italiana com o PCC, vocês devem ter visto a ação do narcotráfico mexicano no âmbito do Equador e da Colômbia, né? Então, vocês vão ter, né, uma nova configuração dessas relações do tráfico internacional e que tem implicações do ponto de vista social e que demandam soluções que as soluções anteriores não conseguem responder, porque é uma nova configuração mais complexa. As tentativas anteriores de responder, né, a questão dos wicked problems ou mesmo dessas transformações, a gente tem, em um determinado momento, baseado no New Public Management, a questão do modelo gerencialista, então, inspirado no New Public Management, o modelo de rede, e a gente vai ter outros modelos do neo-weberiano, e a gente vai ter também a proposição, a semelhança do que propõe o próprio é, é, Castellaso, né? Um modelo mais democrático, popular, ancorado numa forte participação social. O modelo gerencialista, por exemplo, não pressupõe a participação, né, popular. O modelo de rede pressupõe a interação com atores públicos, privados, mas não tem como um elemento central a questão da participação popular. A gente poderia colocar como um elemento que não aparece muito na literatura, que é um modelo de governança eh, democrático popular. A inovação para atender, aqui ele vai ampliar a ideia, então, que a inovação ela serve para atender falhas de mercado, ou seja, o Estado entrando em setores, inovando e ofertando produtos em áreas que o mercado não consegue ofertar, ou que não tem interesse porque não vê como economicamente interessante para ele. Então, isso é a ideia de uma falha de mercado, ou seja, que o mercado, mesmo que haja uma demanda, não há uma correspondência de oferta, então você tem uma falha de mercado, e daí o Estado entra. As falhas de governo, que é a questão da ineficiência do governo em responder a determinadas situações, como transporte público, habitação, saúde, educação. Então, a inovação ela entra como uma forma de tentar produzir uma eficiência maior no atendimento dessas demandas e o desenvolvimento criativo de soluções nos serviços públicos, ou novas soluções, ou criando novos serviços, né, novas eh, áreas de atuação do próprio Estado para atender às necessidades da população. Por exemplo, algumas demandas que são incorporadas pelo Estado, às vezes elas nascem da ação de movimentos sociais, né? De movimento. A questão ambiental não era uma preocupação do Estado, ela nasce a partir de uma pressão dos movimentos sociais. O, a questão de políticas públicas, né, de prevenção e atendimento da questão da AIDS, ela nasce em função da ação de organizações não governamentais e movimentos sociais, e que então passa a ser incorporado, e hoje você, obviamente, tem os programas, praticamente todos os estados têm programas para responder, né, a questão da, da, da questão da AIDS como um problema de saúde pública. É, o segundo texto, então, do Cavalcante e do Cunha, eles vão reforçar alguns elementos. Então, para que inovar? Né? A gente, de certa forma, já responde essa questão. Inovar pode ser definida como um processo de geração e implementação de novas ideias com vistas à criação de valor para a sociedade. Essa é uma definição da Comunidade Europeia, tá? Com foco interno ou externo na administração pública. Lembram que eu falei para vocês que antes o foco da inovação na administração pública era o foco externo, ou seja, criar condições para que as empresas inovassem.
né? Nunca um foco interno. Mais recentemente, então, a gente tem isso como um foco interno, ou seja, o Estado tem que, ele mesmo tem que inovar. Por que inovar? Viabilização da inovação no setor privado seria um objetivo, né? O setor privado, sem o suporte do Estado, ele não inova, ele não tem condições de desenvolver conhecimento por conta própria, né? Principalmente considerando a complexidade do conhecimento necessário, então ele precisa, né, de suporte para a incorporação de equipamentos que viabilizem a inovação, ele precisa, né, de mestres, doutores, técnicos, né, e que, via de regra, mesmo que, né, em universidades privadas ou escolas, são ancoradas pela ação do Estado, a formação. Construção de sistemas de inovação como um elemento importante, a gente já falou o que é o sistema de inovação, né? Um conjunto de atores públicos, privados, né? Empresas, sistema financeiro. Então, o Estado ele tem que articular, ele tem que criar esses sistemas para viabilizar a questão da inovação nos diferentes setores. Inovação intragovernamental, então, correção de falhas de governo, tornar mais eficientes seus processos internos. Então, a gente vê a importância da inovação em termos de processo, inovação organizacional, criando mecanismos, né, para tornar o Estado mais eficiente e atendendo demandas por melhores serviços e mais participação no desenvolvimento de política pública, no policy making. A inovação também está geralmente vinculada a uma melhora nos processos organizacionais, implementação de novos produtos, procedimentos, serviços, políticas ou sistemas. Vocês vejam que as inovações cobrem um leque amplo, né? Desde de processos, né, ao desenvolvimento de produtos e serviços e o desenvolvimento de políticas ou sistemas. Nos primeiros concursos de inovação, da década de 90 até mais ou menos 2003, quando tem uma mudança de governo, o foco mais era no desenvolvimento, na melhoria de processos, ou desenvolvimento de alguns produtos. Tá? A partir de 2003, se amplia essa noção de inovação para a produção de inovação em termos de políticas públicas. E daí o prêmio passa a ser contemplado no concurso nacional da inovação, políticas públicas nos diferentes níveis, políticas públicas habitacionais, políticas públicas de transporte, né, como políticas inovadoras que incorporem elementos da inovação. O Osborne, que é um dos, né, e o Brown são os criadores, né, da chamada ideia de inovação em governo, mas dentro de uma concepção mais, digamos, ancorada mais no New Public Management. Eles propõem que a inovação, né, defende a inovação como significando a introdução de novos elementos em um serviço público na forma de novos conhecimentos, nova organização ou nova habilidade de gestão ou processual. Mas o foco desses dois autores é muito mais a modernização gerencial, um foco na questão gerencial, né? E as proposições deles estão muito alinhadas à incorporação de ferramentas do campo privado. Aqui tem um tópico interessante. Se vocês buscarem na internet, eu posso disponibilizar para vocês o texto do Caro Kettle, que eles vão discutir algumas funções do Estado nesse processo de inovação. O Estado como criando determinados mecanismos. E aqui os autores eles exemplificam um conjunto de medidas, né, de funções incorporadas pelo Estado que têm um papel importante na questão da inovação. Então, primeiro, investimento público em ciência, tecnologia e inovação. Isso é uma função incorporada pelo Estado, né, desempenhada pelo Estado,
e que é bem tradicional já, né? A gente tem as agências de fomento à inovação, como a FINEP, CNPq, né? Que tem um papel importante em viabilizar recursos, seja para o desenvolvimento de pesquisa no âmbito da universidade, como no âmbito das empresas, né? E muitas vezes esses recursos são a fundo perdido, ou mesmo no caso da FINEP, às vezes você pode desenvolver um projeto dentro da empresa, e hoje tem via CAPES, via CNPq também, projetos dentro da empresa com doutores, com cientistas, pesquisadores, é, com pagamento realizado pelo próprio governo, né, para desenvolver inovações que sejam de interesse de indústrias importantes para o desenvolvimento nacional, né? Então, você tem um conjunto de linhas de créditos com ou juros baixos ou a fundo perdido para o desenvolvimento de soluções na indústria. A gente tem inovação via compras públicas, procurement, né? É importante, às vezes, o Estado tem um papel importante no processo de estímulo à indústria nacional, ao desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, por exemplo, quando o Estado, numa licitação, ele impõe uma exigência de que determinados produtos tenham uma certificação ambiental, né, ou que sejam baseados, né, em um sistema de remuneração justa dos fornecedores ao longo da cadeia, etc. Tudo isso força, na verdade, o setor privado, né, a realizar inovações também, né? Se a indústria que vai fornecer um determinado produto para o Estado, ela não tem essa questão ambiental, ela vai ter que correr atrás para poder participar das compras públicas do governo. Tá? Inovações institucionais econômicas, a gente tem alterações no âmbito das instituições que regulam as atividades econômicas, então a gente tem a criação das agências, né, de regulação no setor elétrico, de transporte, etc., que tem um papel importante para levar as organizações desses setores a inovarem ao terem que atender determinadas regras criadas por essas agências econômicas que foram criadas. E as instituições políticas, também, inovações em termos de instituições políticas, sejam conselhos de participação, orçamento participativo, né, são inovações importantes no âmbito da gestão pública. As inovações nos serviços públicos, né, desde a incorporação de tecnologias de informação e comunicação, é, mecanismos criados, por exemplo, a gente tem todo o questão da receita, né? Hoje a gente pode ter a nossa imposto de renda pré-preenchido, né? E você tem mecanismos, né, de marcação de consultas, né, realização de passaporte, confecção de passaporte, ou né, tirar o passaporte. Então, você tem uma série de inovações aí que melhoraram a qualidade desse serviço. Inovação organizacional com novas estruturas e uma das indicações aqui são os laboratórios de inovação. Professor, Sim, uma pergunta na lâmina anterior, ali nos serviços, nas inovações institucionais de serviços públicos ali, o portal gov.br poderia se incluir ali nele? sim, Inovações sim. nos É uma serviços inovação públicos? porque, sim, porque ali você tem uma série de Mas ela serviços, poderia ser desde assim, organizacional também, né? não muito porque ele não mexe na estrutura, né? Ele precisou reorganizar a estrutura para oferecer esse serviço, mas ele não é organizacional no sentido de que ele não é estrutural, Uhum. né? Mas ele através do GovBR, se criou uma série de serviços, de consulta, né, de certificação, enfim, né? Então, ele facilitou né, a obtenção de serviços do governo.
Então, ele é mais inovação em termos de serviço mesmo, tá? Tá. A inovação organizacional são os laboratórios de inovação, novas estruturas, né? Mas essas fronteiras também não são muito claras. A gente poderia até, num determinado momento, se concentrar para dar uma olhada, mas eu diria que é mais em termos de oferta de serviços, portal, né? Baseado Ok. na tecnologia de comunicação e informação, ok? Ok. Obrigada. Há algum conjunto de tendências, então, de gestão que vem norteando as inovações no setor público. Aqui vocês, obviamente, isso aqui foi escrito em 2016, 17, né? A publicação 2017. A gente depois pode falar de outras tendências, mas a questão da transparência, governo aberto e responsabilização, accountability, isso está muito atrelada também a recomendações da Organização dos Estados Americanos, do próprio Banco Mundial, a incorporação desse tipo né, de recomendação para nortear o processo da inovação. A accountability, ela é importante do ponto de vista de transparência, mas a gente poderia dizer que só a accountability ainda é limitada, porque há uma discussão de que a gente poderia pensar accountability em duas dimensões. A dimensão de dar acesso ou transparência ou acesso à informação, mas, por outro lado, não necessariamente dar voz ao cidadão para participar das decisões, para decidir, né? Então, a gente poderia falar da accountability hoje ainda muito centrada na questão do acesso ou do acesso à informação, mas ela tem que ser mais ampla, ou da prestação de contas por parte do Estado, né? Uhum. Então, a gente poderia incorporar aí como uma tendência importante que deveria ser trazida, que é a questão da participação popular. Promoção do governo eletrônico, então isso em 2017 isso já estava bem evidente, hoje, né, tá muito mais claro a questão do governo eletrônico. Hoje a gente não usa caneta para assinar nada, né? A gente faz todos os processos via SEI, via portal, né? Então isso é uma tendência, né? Atuação em redes e parcerias, então a questão, né, a legislação já prevê, se a gente pensar no âmbito da questão urbana, o próprio Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, ele já prevê, então, a questão das transformações urbanas realizadas a partir de projetos desenvolvidos em redes ou parcerias, sejam parcerias público-privado, com empresas com fins lucrativos ou empresas sem fins lucrativos. Os autores eles falam de duas lógicas, essas lógicas são interessantes também, a gente pensar na lógica da consequência, que foi um foco mais restrito da reflexão sobre inovação ancorada no New Public Management, que é eficiência e efetividade, mas a gente tem que ir além, porque a lógica da adequação ou da apropriação, ela é tão importante quanto a lógica da consequência, ou seja, pensar a adequação do ponto de vista político e social, o quanto essas inovações estão conseguindo atender todos os segmentos da sociedade ou os segmentos mais necessitados. Tem um filme interessante, estou tentando lembrar o nome, é um filme inglês do só como a minha memória é ruim, eh, que ele vai falar sobre a dificuldade de acesso a serviços públicos na Inglaterra em função da incorporação da questão do governo eletrônico, né? Daniel Blake, Daniel Blake, eu não me lembro, acho que é a vida de Daniel Blake, eu não me lembro exatamente o nome do filme, mas é um autor super interessante. Ele faz uma discussão também sobre a questão da uberização, né? Me fugiu o nome do autor, mas depois
Vou tentar lembrar. Bom, do Castellazzo, só algumas reflexões, né? Ele fala dessa necessidade indissociável de pensar Estado, governo, administração pública, modernidade política e modernidade da gestão pública, né? Como tópicos, né? Que não podem ser tratados isolados, né? A modernização administrativa tem que ser acompanhada da questão da modernização política. O termo modernização em governo constitui um conjunto ideal de percepções concretas para impulsionar mudanças com sensibilidade ante as necessidades que a população manifesta e a responsabilidade no exercício dos recursos públicos a seu cargo. Então, ele ancora muito a questão do processo de modernização às manifestações da população. O que a população espera em termos de inovação? Porque às vezes tem toda uma discussão de inovação. Eu lembro em Porto Alegre, uma época, enquanto a gente tinha uma série de desafios em termos de inovação, e uma das proposições da prefeitura tinha sido colocar carregador de celular, ou alguma coisa assim, nas paradas de ônibus, né? Só que a gente estava com um transporte cada vez mais precário, os ônibus cada vez mais precários, menos intervalos, problemas de tarifas, problemas, né? E a modernização estava voltada para ter um carregador de celular na parada de ônibus. Então, são as contradições, e por isso inovação implica em prioridades, né? E às vezes ouvir o que é a expectativa da população é fundamental para pensar que tipo de inovação a gente tem que pensar. A modernização em termos políticos significa também um compromisso para promover políticas de governo de benefícios a quem mais necessita e criatividade para encontrar soluções alternativas mais adequadas, assim como a congruência mediante as adoções de novas estratégias e a racionalização das mesmas. Então, mais uma vez, ele chama a atenção, é uma visão de Estado, uma escolha política também, de pensar nos mais necessitados. Há 4 elementos de modernização que ele chama atenção: a vontade de mudar. Então, ele vai falar que essa questão de mudar, ela é sempre orientada por um sentido histórico e ideológico, de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Quando eu falo ideológico, a discussão da ideologia é uma discussão interessante, pessoal. E ideologia, ela nasce inicialmente voltado com um capítulo lá da questão da agricultura, como o cultivo de ideias, né? Depois o Napoleão usa como um sentido pejorativo ideólogos para atacar os enciclopedistas. Depois o conceito de ideologia é retrabalhado por Marx e Engels na ideologia alemã, vai fazer uma discussão sobre esse conceito, Lenin retoma isso, e depois um conjunto de outros autores vão fazer todo um conjunto de discussão sobre esse conceito de ideologia. Ele incorpora uma ideia de visão de mundo, e dependendo da perspectiva, você pode discutir essa visão de mundo como ancorada numa questão de classe, numa questão cultural, enfim, né? Mas ideologia significa, né, uma visão de mundo calcado num conjunto de ideias, né? Então, sempre a questão da vontade de mudar, ela tem que estar ancorada, primeiro, num contexto histórico específico, ancorada, pensada do ponto de vista histórico e pensada do ponto de vista ideológico, tá? Capacidade de transformação, e daí ele fala da necessidade para se pensar a transformação, e ele está falando, né, o Castellazzo fazendo referência ao México, na questão do avanço em termos de educação, de ter, né, um sistema educacional avançado para poder dar suporte a esse processo de transformação. Quando ele fala do âmbito de transformação, então ele vai falar, né, de que essas transformações, essa modernização tem que estar associada à dimensão política, social e econômica. E ele vai chamar a atenção disso porque o México, né, ele passa por um processo
de modernização num determinado período a partir da imposição de estruturas administrativas, políticas vindas da Espanha e implementadas e negando toda a tradição cultural mexicana, né? Ou seja, alijando desse processo de modernização a maior parte da sociedade, né? A sociedade dos mestiços, os indígenas, né? São alijados desse processo porque a estrutura política administrativa pensada é uma estrutura pensada pelas elites e que não incorpora, então, essas tradições. Modernidade em si, modernização não se constitui um fim em si mesmo, né? É, então, a modernização, o sentido histórico da modernização, qual é o objetivo, o que que a gente quer com a modernização, né? Não é a ideia de se modernizar para se tornar parecido com os países europeus, até porque os países europeus ou os Estados Unidos têm uma série de problemas. Então, por que que a gente tem que tomar necessariamente, não que a gente negue, né, a importância de aprender com esses países, mas não tomar eles como parâmetro único para realizar nossas mudanças. A Europa tem problemas, problemas gravíssimos, né? A forma de lidar com a questão da imigração, a questão da guerra, né? A questão, enfim, existe um conjunto de mazelas. Os Estados Unidos é um país, né, ainda que desenvolvido, um dos países com os maiores índices de violência no mundo, elevadíssima violência nos Estados Unidos, né? Você tem cidades de pessoas morando em carros, né? Um processo de uberização que leva as pessoas a não conseguirem ter casa ou acesso à saúde. Então, bom, é, é um Estado moderno, mas talvez não seja essa modernidade que a gente queira. Alguns desafios da modernização política e administrativa, né? Descentralização para operar com eficiência e para adaptar-se à complexidade do tecido social. Isso era um problema no México, mas foi um grande desafio, porque eles fizeram a descentralização da questão da segurança e, ao descentralizar, várias localidades que passaram a ter uma certa autonomia em termos de segurança pública foram dominadas por cartéis de tráfico, né? E a administração central acabou perdendo um pouco do controle sobre a questão da segurança pública. Então, uma dificuldade, é um problema, ao mesmo tempo que é importante a descentralização para você viabilizar, né, para você conseguir dar conta das especificidades locais, ou seja, não romper com o tecido social, ao mesmo tempo, né, isso é um desafio maior em termos de controle. Por exemplo, a gente tem a Bolsa Família. Bolsa Família é um programa federal, mas a operacionalização depende da ação do município, todo o processo de cadastramento, né? Então, às vezes, isso entra em choque, né? Então, o governo destina um determinado recurso e depende, né, também da eficiência do município para desenvolver uma etapa desse programa, né? Então, esse é um desafio significativo, né? Profissionalização dos servidores públicos, atualizando-os nas novas formas de serviço e no uso constante de tecnologias de informação e comunicação. Veja, esse é um aspecto que eu defendo também, que é a profissionalização, né? O Estado brasileiro não é um Estado enorme, inchado, né? Isso é uma, um argumento de quem efetivamente não conhece Estado, o que não tem parâmetro de outras realidades, né? O Estado americano é enorme, muito maior que o Estado brasileiro. Ele está tem uma presença em todas as áreas muito forte. Eu estou na França aqui. Na França, a presença do Estado é muito forte. Eu estou numa residência de pesquisador, né? Eu passar um tempo aqui numa residência de pesquisador. A estrutura, né? Todo o processo de gestão, o Estado está muito presente, né? Em termos de saúde, etc.
né? Eh, e esse é um elemento importante. A escola pública aqui, mais de 80% dos alunos estudam na escola pública. O nível da escola pública não é, né, não deixa a desejar em relação à escola privada, né? Você tem algumas escolas privadas e isso faz, por outro lado, que a diferença de preço entre uma escola privada, da escola privada, né, o que tu paga na escola privada, né, meu filho estudou aqui em 2022, quando eu morei aqui, e a mensalidade da escola privada dele no Brasil pagava a anuidade da escola privada dele aqui na França, né? Isso fazendo a conversão do euro para o real. Ou seja, é quase que inacreditável, né, as diferenças de valores. Isso mostra a presença do Estado. Ampliar os canais de comunicação entre o governo e a sociedade, como um elemento fundamental, né? Essa articulação, o ombudsman, a gente pode criar diferentes mecanismos, né? Isso é uma forma de accountability, de transparência. Recuperar a liderança do Estado nas diferentes áreas, né? Vários países não abrem mão do controle energético, do controle do transporte, do controle, né, de várias atividades, né? E mesmo estados que avançaram numa política de privatização voltaram atrás, como a Inglaterra. Desenvolver uma concepção integral de administração pública como instrumento para cumprir os fins do Estado acima de quaisquer interesses particulares. Tá? Um último elemento. Deixa eu, deixa eu encerrar aqui. Ok. Bom, pessoal, então esse é um panorama. Vocês têm dois textos, então, com características distintas, mas que conversam entre eles. Tá? O Castellaso discute a modernização e é importante a gente pensar que esse processo de inovação ele depende também desse processo de modernização do Estado, né? Das estruturas e, evidentemente, vocês viram que inovação não deve ser tomado como um conceito, né? É, digamos, é, isolado, né, ou desconectado de uma concepção de Estado, de uma concepção de política pública, né, então um pouco nessa linha. Ok, vou abrir se vocês têm alguma questão, eu fico à disposição. Boa noite, professor. Meu nome é Vanessa. Eu coloquei Boa ali o noite, nome do Vanessa. filme, Eu, Daniel Blake, o nome do filme que o senhor citou, Isso, tá? isso, exatamente. É o Daniel Blake, é muito bom. Eu recomendo vocês. O diretor é esqueci o nome dele, mas ele tem vários filmes interessantes. Ken Loach. Isso. O Ken Loach. É o Ken Loach. É, ele tem um filme sobre a questão da uberização e tem um filme mais recente que eu comecei a ver no avião, não terminei, que é sobre a questão da imigração e da percepção ao longo do tempo numa comunidade, numa pequena cidade na Inglaterra, uma cidade de mineiros que muda significativamente e gera problemas sociais e os imigrantes sírios, né, ao longo do tempo, eles vão se dando por conta, junto com a comunidade, com os ingleses, que eles passam pelos mesmos tipos de problemas, né? Passam, os problemas se cruzam, né? Como decorrentes de um processo, né, de mercantilização da realidade social, da vida, enfim. Interessante. Muito bem.
Obrigado, Vanessa. Disponha. Acharam mais tranquilo esse texto em relação ao texto do Dagnino? Ah, o Rafael perdeu o diálogo. A internet caiu um minutinho, eu voltei e estava todo mundo meio quieto. Não sei se estava esperando alguma coisa aqui de mim, talvez, não. A gente abriu aqui para as questões, Rafael. Tem alguma questão? Pode trazer alguma questão. Não, eu tenho a questão da nossa entrega, que vai ser depois de amanhã, né? A respeito do trabalho, eu esquematizei ele e eu acho que está dentro da questão da inovação. Eu coloquei o que eu fiz? Coloquei as funções e os avanços, praticamente, né? Vários. Hum. E penso em completar colocando as limitações e fazer algum contexto junto com a minha secretaria ali, né? Como eu trabalho no setor público e o que a gente estava vendo em aula agora, eu anotei para mim esse wicked problems. Eu não tinha escutado essa expressão ainda. Eu vou pesquisar um pouquinho mais sobre ela. E a inovação São inteligente. problemas complexos. Tem Sim, um. Deixa eu tentar lembrar aqui o nome. Tem um holandês que tem um vídeo falando sobre o Wicked Problem, que ele é bem didático. É, esqueci o nome dele. Pois eu lembro, posso mandar para vocês eu vou o link. pesquisar melhor sobre Até eu isso aí. tenho que botar. Bom, ficou à disposição. Olha, o próximo, acho que a próxima leitura é especificamente sobre os laboratórios de inovação, tá? Laboratórios de inovação, vejam que é uma coisa, é uma ideia importada, tá? Então, é sempre importante a gente pensar no processo de ter um autor brasileiro, um sociólogo brasileiro chamado Guerreiro Ramos, que ele fala sobre redução sociológica, Hum. né? Da gente, você não nega o conhecimento estrangeiro, mas você precisa reduzi-lo aos seus elementos essenciais para pensar como é que ele nos serve. A ideia do laboratório, ela é interessante, mas nem todas as condições dos laboratórios, né? Isso foi uma ideia que vem, eu acho que da Dinamarca, enfim, se encaixam dentro das nossas condições estruturais, dos limites orçamentários, etc. Então, como é que a gente ajusta isso, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão de como é que a gente pode criar essa ideia e ampliar, às vezes, essa ideia que tem uma facilidade nos países nórdicos, uma outra realidade, os países nórdicos, né? É, não que eles não tenham problema, né? Sobre moradores de rua é, não é em Copenhague, esqueci uma dessas cidades, dessas grandes cidades
dos países nórdicos, onde tem em torno de 3.800 moradores de rua, né? Uma cidade rica, né? Então você tem, obviamente que muitos deles optam por serem moradores de rua. Existe uma é uma realidade um pouco diferente. A realidade do morador de rua nesses lugares também é um pouco diferente, né? E a definição de homeless é diferente de um país para outro. O que é considerado um homeless, né? Os critérios para receber atenção também são diferentes. Mas também tem problemas. A gente fica imaginando, às vezes conhece turisticamente os lugares, a gente não imagina como é que é de fato a realidade, né? Muito bem. Eh, Talvez você não tenha dúvida agora, mas tendo, vocês podem me escrever, eu fico à disposição. Espero que tenham gostado aí do material, tá? E, 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 e qualquer coisa também, vocês têm o meu contato aí, tem o contato da Marisa. Vocês podem tirar qualquer dúvida que venha a surgir ao longo do tempo, tá? Ok, pessoal? Tá ok. Boa noite, Bem, então. Boa noite. Boa semana. boa Obrigada, E noite, igualmente. Pode. boa já noite, é boa meia-noite e semana. pouco. Tá. Boa semana para vocês. Tchau, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 professor. Tchau. tchau, tchau, Marissa. Obrigado.